Seja super bem-vindo aqui na nossa live Astrovisão, nosso encontro semanal para a gente falar do céu da semana com as dicas astrológicas para a sua vida, para os seus negócios. Eu sou Patrícia Ungarelli, astróloga especializada em desenvolvimento de carreira, em autoconhecimento. Com o meu trabalho eu ajudo empresárias, empreendedores, executivos, profissionais liberais, líderes a se auto... Por quê? Porque agora é a semana que ajuda a gente a divulgar as coisas, não é? A vender, a divulgar, a lançar, a fazer campanhas de publicidade, a fazer anúncio. Então nós estamos nessa transição, ainda a lua crescente hoje, mas a gente vai transitar quando for mais ou menos sábado, sexta, sábado, a gente já está começando a entrar na vibração ali da lua cheia, que vai ser no signo de Sagitário, que é uma lua muito poderosa para a publicidade. Pode anotar, pode chamar um amiguinho, pode compartilhar essa live para chamar amiguinhos para ouvirem o que eu vou falar, porque sim, é uma lua muito poderosa, pessoal, para divulgações, para lançamentos, para expandir aquilo que você fala. Por isso que para a publicidade, então, é tudo que a gente quer, não é? Não é isso que é? A publicidade não é isso, gente? Quando a gente faz um anúncio pago, por exemplo, você quer o quê? Que o anúncio pago dê certo. Para dar certo, tem que chegar no maior número de pessoas, essas pessoas têm que, de alguma forma, sintonizar com aquilo que a gente está comentando, falando, não é isso? Então a gente quer o objetivo que a campanha de uma publicitária, né, dê certo, chegue ali no seu consumidor, no seu cliente, não é isso? Então essa lua cheia em Sagitário, ela tem potência, muita potência para fazer isso, tá bom? E a lua em Sagitário acontece cheia no dia 14, terça-feira, tá? Exatamente o dia que eu vou abrir as matrículas, o dia que nós vamos ter a live, o dia de combo de lives, né? Tem, de manhã vai ter o evento, não é? A live com astrologia com aluno, e depois à tarde estou na live com a Márcia, no dia 14, não é? Um resuminho. Essa semana a gente tem a entrada de um ingresso, né, de Mercúrio, que é o planeta que rege todo esse mês, tá? O mês de junho, que é um mês geminiano, tem Mercúrio como seu regente. E Mercúrio ingressa no signo dele, ou seja, no signo de Gêmeos. Então existe uma movimentação, uma velocidade, uma necessidade de diversificação das coisas, aumento, ou seja, o leque abre. Sabe o que é isso, gente? Mais ideias, multitarefa. Se você já é multitarefa, a tendência é aumentar um pouquinho isso, né? E tem um lado muito bom que é diversificar as coisas, né? Flexibilizar, vamos dizer assim também, tá? Articular, flexibilizar, ajuda a nossa mente, inclusive, a ver caminhos alternativos, aumenta, né, as possibilidades de ângulos da visão, ângulos de visão, né, de uma mesma coisa. Às vezes a gente está ali olhando para um lado da história, não é? Esse é um aspecto que pode ajudar mesmo a mente, a nossa mente, já que Mercúrio rege também todo esse processo mental, a flexibilizar esses pontos de vista, olhar por outras direções, a mesma coisa. Porque a gente não pode, isso é o que Gêmeos ensina, né? A gente não pode ter um único ponto de vista. Não, Gêmeos ensina a gente a flexibilizar, a olhar vários ângulos, várias facetas daquilo, daquela mesma coisa, dar uma volta em volta daquilo, não é? Dar uma volta ali 360 graus. Você pode olhar uma mesma coisa sob 360 graus diferentes. Cada grau é uma perspectiva, não é? De ângulo. Então, Mercúrio entrando em Gêmeos, ele ajuda a gente a fazer esse movimento, né? Mas também aumenta o nosso próprio movimento. Então, a gente tem que tomar cuidado para não fazer as coisas com pressa, com velocidade, sem uma disciplina, né? Então isso tem que tomar cuidado também. Aumenta a ansiedade, né? Aumenta talvez as confusões de entendimento, porque a gente quer falar muitas coisas ao mesmo tempo, ou quer fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Então, o mínimo de planejamento, de organização tem que ter, porque existe uma tendência aqui no mapa da lua cheia de aumentar um pouquinho também essa dispersão, tá bom? Então, vamos acrescentando coisas. Mercúrio entrando em Gêmeos, ele facilita essa multiplicidade de coisas, mas também facilita a dispersão delas. Então a gente começa a fazer, já estamos meio assim, né? Muito conhecimento, muita informação, muita coisa, né? Vocês não estão um pouco estressados também de tanta coisa aqui dentro, né? Da rede principalmente, muito conteúdo, muita coisa. E isso, né? Mercúrio entrando em Gêmeos pode intensificar essa nossa dispersão. Então a gente fica tipo eufórico, sabe? É um pouco isso.
sabe? Um pouco isso, euforia, um pouquinho de euforia. E aí, na terça-feira, a gente tem a lua cheia em Sagitário. E essa lua cheia tem a participação bonitinha ali de Mercúrio, de Netuno, no meio dessa lua cheia. Sabem que lua cheia, pessoal? É o Sol em oposição à Lua lá, no céu do ponto de vista da Terra, ângulo de 180 graus. E nós temos Netuno na ponta aí do que a gente chama de T-square, fazendo então as quadraturas, tanto com o Sol, com a Lua. E quando Netuno se envolve nessas fases lunares, dessa forma, com aspectos de desafio, a gente tem que tomar realmente cuidado com as ilusões, com aquilo que, né, nem tudo que como é que fala aquela frase? Nem tudo que reluz é ouro, não é isso? É essa frase? Falei certo? Mas é isso, tá? Então, gente, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, não é? Com essas ilusões, com as coisas muito fictícias, sabe? As coisas muito ideológicas, que beira aquele lado muito assim, sabe? De você dar uma viajada na maionese, como a gente costuma dizer no Brasil, né? Então a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. Por quê? Porque isso se soma ao próprio mês geminiano, Sol em Gêmeos, e Mercúrio ingressando em Gêmeos. Tudo bem que ele fica poderoso no signo dele, não é? Mas por isso mesmo, por ele potencializar as questões geminianas, é que a gente está com aquela overdose de tudo, overdose de informação, de movimento, de euforia, não é? E, portanto, a gente pode estar também meio sem paciência para ver as coisas com disciplina, com calma, né? Com aquela calma, vamos ler todo o e-mail, né, gente? Sabe esse negócio? Vamos ler, qual é a proposta? Então, 5 minutinhos, vou ler tudo antes de logo decidir, sem nem saber o que é. Nem cheguei no meio ainda, já decidi, não quero, ou quero, né? Mas às vezes não quero, e era uma coisa boa para você. E às vezes não, eu quero, e era uma coisa muito ruim para você, porque você não teve aquela paciência de olhar aquilo com um pouquinho só de Saturno aí no meio da história, tá? Então vamos lembrar disso, tá? É um aumento de energias quando a gente tem a lua cheia. Sim, né? As nossas emoções transbordam, ficam ali a flor da pele. Lua cheia normalmente traz isso. Aqui em Portugal, por exemplo, é já quase verão, então as pessoas já estão na rua, as pessoas querem passear, as pessoas querem beber, não é? Celebrar a vida, só que isso também requer, às vezes, uma responsabilidade, principalmente aonde? Nas estradas, nos movimentos. Então, gente, é esse tipo de coisa. A gente começa a ficar com essa euforia, a euforia da lua cheia, com esses aspectos que estão no céu que vão potencializar a tal da euforia, e aí a gente não faz as coisas com um pouquinho mais de disciplina, de tranquilidade, e, portanto, as decisões podem ser decisões ilusórias, irreais, pautada em verdades, meias verdades, né? A gente não sabe a fonte direito. Essa semana pode ser uma semana forte com as questões de fake news, né? Esse aspecto netuniano ajuda a disseminação das coisas que não são verdadeiras. Fake news, então, por exemplo, é um exemplo desses, né? Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado, não vá tomar uma decisão pautado numa corrente de WhatsApp que te mandaram, esse tipo de coisa, né? Não vai tomar uma decisão importante de trabalho porque alguém que disse, que falou, que não sei o quê. Não, espera, né? Pega aquela informação, tá bom, quem disse, como foi, quem falou, de onde veio, qual fonte, né? Em vez de acreditar logo de cara, porque é uma tendência da semana a gente acreditar, tá? Mas aí no dia 16 de junho, a gente tem o Sol fazendo um excelente aspecto com Saturno, que pode nos ajudar a pôr o pé no chão e a ter essa disciplina, a decidir com disciplina, com muita responsabilidade, que é o Sol-Saturno, muita responsabilidade. Só que no mesmo dia, olha que interessante, como a astrologia, né, mostra para nós exatamente, reflete exatamente a vida, né? A vida é exatamente isso. Temos as tendências mais desafiadoras e temos as coisas boas. E o tempo todo elas coexistem, né? Não existe aquele dia que só tem coisa difícil lá no céu e o dia que só tem coisa... Não, né? É a vida, né? Então reflete exatamente a vida, como a vida é. Mas esse é um dia muito peculiar, porque a gente tem o Sol fazendo trígono Saturno, mas temos o Sol fazendo a quadratura com Netuno, né? Não falei que Netuno está envolvido na lua cheia? Então, no mesmo dia, a gente tem o desafio de enxergar a realidade, porque Netuno põe a sombra um pouquinho, né? Põe a nuvem na frente da gente, né? Os véus ali, a gente
tem mais dificuldade de enxergar a realidade, mas a gente tem também o aspecto de vontade de ver aquilo. Ou seja, vontade de enfrentamento, vontade de enxergar a realidade como ela é, não como eu quero que seja. Netuno ali é o como eu quero que seja, como seria. É uma coisa mais fantasiosa, né? É aquele negócio que eu não quero enxergar as coisas que estão aqui no meu nariz, porque é mais fácil ficar na ilusão, é mais legal, né? Lógico que é mais legal, é a fantasia, né? A realidade às vezes ela é dura, ela exige, né? Ela cobra e ela não é assim tão legal quanto a fantasia. Portanto, esse é o dia que dá o dilema no céu desses dois lados, tá? Mas aí nós temos Marte fazendo um bom aspecto com Urano, que no dia 17 também tem, e isso é um impulso para frente, para olhar as coisas do futuro, para renovar também as nossas ações, as prospecções. Então é uma semana boa para prospectar, né, para buscar novas possibilidades, novas oportunidades, né? Mas tudo muito palpável, concreto, útil. Olha quais são as métricas que a gente precisaria ter a semana que vem, né? O que é palpável, o que é possível, né? Não que a gente não possa sonhar, mas sonha com aquilo que está mais perto, que você já tem condições de fazer agora. E aí a gente tem Marte para dar esse impulso, para ajudar a gente a já colocar em prática aquilo que você entendeu que já é possível fazer, em vez de deixar isso lá para frente, tá bom? O aspecto da quadratura é o dia 16, tá? De junho. No dia 16 a gente tem a quadratura do Sol e de Netuno, mas também o trígono de Sol e Saturno. Olha que legal. Depois vocês me contam como é que foi esse dia para vocês, 16 de junho, tá? Quinta-feira. Aliás, a gente vai se encontrar, é no dia da live. É no dia da live. Gente, tô amarela, né? É o sol aqui na minha janela. Ele bate de frente, tá tudo fechado, mas não tem jeito, ó. Ficou esse cenário amarelado aqui, tá? Outra coisa importante que eu não tinha falado antes, a Lua, gente, vai caminhar do começo da semana de Sagitário até a outra segunda-feira para Peixes. É o último quadrante, né, do zodíaco. Então ela caminha Sagitário, Capricórnio, Aquário, Peixes. E é um quadrante de finalizações, de realização, né? Um quadrante para a gente conseguir ter se motivar, na verdade, a enxergar, a visualizar possibilidades futuras, né? Oportunidades. E também é um quadrante que faz a gente sonhar também. Mas lembra, sonhar com os pés no chão, com aquilo que você já pode, de alguma forma, praticar. Então não pode só ficar nesse campo imaginário, ideal, né, do idealismo, porque a gente tem aspectos de desafio com relação a isso. Então é muito fácil a semana passar rapidinho, voar, na verdade, e a gente não produzir nada. E ficar só sonhando, ou ficar só idealizando, ou ficar só no mundo da ideia. Então tem que tomar cuidado para isso, porque é uma dispersão mental, dispersão de ideias, mas porque a gente ficou ali no mundo da fantasia, no mundo do sonho, tá? Agora, é importante entender que as questões dos sonhos, né, e das perspectivas estão também presentes na semana. É uma semana muito interessante, bastante contraditória, tá? Ao mesmo tempo que pede algo, também contraria aquele algo e pede então uma certa ponderação dos dois lados, né? A gente não pode negar a fantasia, o sonho, aquilo que a gente está desejando e visualizando, mas também não pode ficar nesse mundo sem você colocar nada em prática, né? Sem você colocar de uma maneira mais objetiva as coisas, tá bom? Agora anota